É isso aí, oi gente. Hoje, dia 5 de dezembro de 2020, eu tô aqui colocando esse segundo vídeo no YouTube. Na verdade, assim, eu demorei um pouco para fazer esse segundo vídeo porque eu não tive a intenção, na verdade, de estar postando vídeos na internet ou fazendo coisas desse tipo. Hoje eu tô no fundo, nos fundos da minha casa, tem algumas coisas aqui, também umas bicicletas. E eu tô aqui porque é um lugar bem tranquilo, pouco barulho. E assim, o vídeo que eu gravei, o meu primeiro vídeo foi feito em Brasília porque foi um ato de obediência. Quando eu fui para Brasília, eu não pensei que eu fosse fazer um vídeo. Por isso que o vídeo saiu daquele jeito. Com um som estranho, com imagem estranha, umas falas sem, sabe, sem, assim, fugindo um pouco do contexto. E assim, eu tô colocando esse segundo vídeo porque, assim como eu gravei o primeiro vídeo em Brasília, esse é um ato de obediência. Eu tô agindo por obediência a Deus, por obediência ao Senhor Jesus Cristo, por obediência ao Espírito Santo. Eu estou falando aqui porque eu creio verdadeiramente que essa é a vontade de Deus para esse momento, para esse tempo. Não espero muitos seguidores, não espero curtidas, não espero, assim, eu creio que tenha comentários. Eu espero que esses vídeos alcancem aqueles que precisam ser alcançados. Essa é a minha real intenção. E o que que acontece? Quando eu fui para Brasília, eu não tinha nada programado. Não tinha nada programado, tanto que o vídeo ficou cortado, o som ficou bagunçado. E eu entrei sobre muitos assuntos lá a respeito da história do nosso país, a respeito das maldições, da hereditariedade, sobre coisas complicadas que aconteceram no passado. E por causa disso, dessas coisas, nós sofremos hoje. Tanto que eu também, eu sou descendente de negro com italiano, né? A minha linhagem vem de italianos e de negros e tem também nativos, indígenas. Tanto que a minha avó conta que, se eu não me engano, a avó dela foi uma indígena que foi capturada e foi domesticada. Olha como o negócio é delicado. E assim, eu sou cristão, frequento uma denominação evangélica que eu não vou citar o nome porque os pensamentos e opiniões que eu vou passar por aqui, o que eu vou estar postando, não vão seguir claramente de acordo com aquilo que a igreja evangélica fala, aquilo que a denominação evangélica prega. Mas não, ô Albino, você é um herege, então você é um rebelde? Não, não é isso. Eu sigo a denominação evangélica, sou submisso aos meus pastores, sou submisso a, como que eu posso dizer, a pauta que é determinada das regras da igreja, eu sou submisso a isso. Porém, o que eu quero tratar aqui é aquilo que é genuíno. O cristianismo ele perdeu a sua genuinidade depois que o imperador fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. Se eu não me engano, foi Constantino que fez isso. Eu acho que foi Constantino. E daí, por essa fase de lá para cá, o cristianismo ele foi perdendo aquilo que era genuíno. Opa, acho que essa é a palavra certa. Ele foi perdendo a sua genuinidade, porque os primeiros cristãos eles foram caçados, foram perseguidos, foram exterminados. Né? A igreja primitiva ela sofreu uma perseguição monstruosa, como que eu posso dizer assim, dramática, a palavra exata mesmo, assim, quando uma coisa muito complicada aconteceu, uma coisa muito séria, muito feia aconteceu, drástica. Isso. Foi uma perseguição muito drástica. E mesmo sendo perseguido, o cristianismo ia crescendo, né? As pessoas iam se convertendo, as pessoas viam milagres, havia sinais, havia maravilhas. Por quê? Porque havia algo genuíno. Como assim genuíno? Porque só se convertia aquele que realmente recebia o toque do Espírito Santo, aquele que sentia, aquele que recebia uma revelação real de Deus, uma revelação real do Senhor Jesus Cristo.
Do contrário, ninguém ia expor a própria vida. Ninguém ia brigar contra a autoridade ou se rebelar contra as regras de um império por modinha. Infelizmente, quando o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, para que o cristianismo abrangesse, vamos dizer assim, a maioria da população da época, muitas coisas foram adaptadas e ditas como cristãs. Né? Até o próprio aniversário do Senhor Jesus Cristo, que é no dia 25 de dezembro. Qualquer pessoa que estuda ou se aprofunda um pouquinho mais diz que o dia 25 de dezembro ele é comemorado o dia do sol. O fato do dia do descanso ser determinado pela Igreja Católica no domingo, na verdade, o dia de descanso determinado pelas Escrituras é no sábado. Então, tudo aquilo que tinha de genuíno no cristianismo, de princípio, do cristianismo primitivo, ele foi perdido. Muitas coisas foram perdidas. E hoje nós vivemos um cristianismo muito superficial. Opa, né, tá doendo essa parte, falar que pensou um apóstolo tal, bispo tal, os missionários de hoje, não estou dizendo que eles são superficiais, misericórdia não é isso, não estou dizendo que as denominações são superficiais, não. O que eu estou dizendo no sentido geral, o cristianismo ele está sendo superficial. Como assim superficial? É como se você estivesse na beira da praia, olhando o oceano e dizendo que conhece o oceano. Você só está na beira da praia. Você está vendo o oceano. Mas você não mergulhou, não foi no profundo, não viu o que está lá dentro. E é mais ou menos isso hoje. Né? As denominações evangélicas ou católicas, ou até algumas denominações que se dizem cristãs, mas são espíritas, o que eu posso dizer? Só o fato de dizer que é cristão e é espírita, há uma contradição. O fato do catolicismo se dizer eu sou católico, eu sou cristão, mas dentro do catolicismo ter outros santos ou dirigir a orações a falecidos, a pessoas que já morreram, também são algo que vão contra os princípios do cristianismo primitivo, daquele cristianismo primitivo. Né? Daquele que, se você pegar e começar a ler as escrituras, você vai ver que a igreja primitiva, todos tinham tudo em comum, eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos, como diz as escrituras, eles seguiam ali fiamente os ensinamentos, a doutrina dos apóstolos. E eles tinham uma comunhão muito diferente daquilo que nós vivemos hoje, que é frequentar a igreja no domingo. Eles tinham uma comunhão muito mais profunda, vamos dizer assim, entre os irmãos, do que é o que nós vivemos hoje. Hoje, infelizmente, um irmão de uma denominação não cumprimenta o irmão de outra denominação. Hoje nós vemos essas divisões de vestuário, por exemplo. Tem uma denominação que se veste assim, tem outra denominação que se veste assado, né? Tem a denominação que exige que o homem tenha o cabelo curtinho, tem a denominação que não se preocupa se o homem tem a barba grande ou não, a mulher tem que ter o cabelo curto ou tem que ter o cabelo comprido, não pode usar calça, não pode usar saia. Então existem essas divisões. E essas divisões são o que mostra que o cristianismo perdeu a sua genuinidade. E por isso que eu estou dizendo que o fato de eu ser cristão e ser evangélico e não querer, eu não quero, na verdade, expor o nome da denominação a qual eu frequento. Por quê? Porque existe essas coisas. E dentro, é lógico, dentro daquilo que a gente segue na nossa igreja, por exemplo, tem gente que tem tatuagem, tem gente que usa cabelo grande, tem gente que tem barba grande, mas independente, todos são seres humanos. E assim, abrangendo uma forma mais absurda ainda, dentro do cristianismo, se um homossexual, por exemplo, chegar e disser que quer aceitar Jesus, eu não posso dizer você tem que largar o homossexualismo para aceitar Jesus. Eu tenho que ensinar para ele os princípios do amor de Jesus, os princípios das escrituras. E aí ele vai decidir dentro do coração dele, em oração, se ele vai abrir mão daquilo que não agrada
a Jesus, para seguir a Jesus, ou se ele não vai abrir mão. Assim como o jovem rico, quando o Senhor Jesus falou para ele, quando ele chegou no Senhor Jesus, na verdade, e fez aquele questionamento: Senhor, o que eu farei de bom para herdar o reino dos céus? E aí o Senhor Jesus respondeu para ele: observa os mandamentos, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Aí ele fala para o Senhor Jesus: mas tudo isso eu tenho observado. O que me falta? Esse é aquele que está sentado à beira da praia, olhando o oceano. Ele enxergou, tem algo mais. Tem algo mais. Ele entendeu que existe mais alguma coisa. E o próprio Senhor Jesus falou para ele assim: você realmente quer ser perfeito? Então você vai pegar tudo que você tem, vai vender, doar aos pobres e depois você virá atrás de mim. Você vai ser o meu seguidor, você vai ser o meu aluno e eu vou ser o seu mestre. E o jovem rico se afastou. Por quê? Porque o jovem rico não quis abrir mão daquilo que o impedia de ser perfeito, como as próprias palavras do Senhor Jesus para ele. Queres ser perfeito? Compreendem isso? Então, por que eu vou estar postando esses vídeos? Por que eu não quero expor o nome de uma denominação ou expor o nome de líderes e pastores que eu conheço? Por quê? Porque é delicado. Só que eu preciso andar dessa forma. E como eu sei que poucas pessoas vão ver, ou que aqueles que verão são os que serão tocados, em um futuro próximo, eu creio que eu vou, com certeza estarei postando outros vídeos, só que buscando essa parte da essência, não a parte do frequentar a igreja, do dar o dízimo, do ser submisso ao seu pastor, ao seu líder, mas a parte de queres ser perfeito? Então abre mão daquelas coisas que te impedem de me seguir, diz o Senhor Jesus. Se você for apegado a bens materiais, abram mão desses bens materiais. Se você é apegado a paixões lascívias, a luxúria, abra mão da luxúria e venha seguir o Senhor Jesus. Se você for apegado a vícios, a bebida, as drogas, abra mão dessas coisas que te impedem de seguir o Senhor Jesus. E é essa a mensagem, é esse o momento. Queres ser perfeito? Abre mão daquelas coisas que te impedem de me seguir e me siga. Encerro esse vídeo por aqui hoje. Espero que realmente esse vídeo chegue ao coração e às mentes daqueles que necessitam ouvir. E a minha oração, o que eu tenho clamado ao Senhor, o que eu tenho me dedicado ao Senhor, é que eu seja submisso por completo ao Espírito Santo, para que o meu nome não apareça, para que ninguém venha se gloriar disso, mas que a única pessoa que se destaque de todas essas coisas seja o próprio Senhor Jesus Cristo. E que, através do poder do Espírito Santo, essas palavras façam a diferença nos corações daqueles que a ouvirem.